Manifeste sua riqueza. A conexão secreta entre a lei da Assunção de Neville Goddard e o propósito definido de Napoleão Hill. Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem atrair sucesso e riqueza sem esforço, enquanto outras, mesmo com o dobro do trabalho, lutam constantemente? O que separa o sonhador do realizador? Acredite, não é apenas sorte ou talento. Há um princípio profundo e pouco compreendido que une as mentes mais brilhantes da história da manifestação. E se eu te dissesse que os maiores mestres do desenvolvimento pessoal, como Napoleão Hill e Neville Goddard, embora com abordagens diferentes, estavam falando sobre o mesmo poder fundamental para criar sua realidade? E se essa conexão fosse o elo perdido para você começar a manifestar qualquer riqueza do zero? Neste vídeo, vamos mergulhar na sinergia secreta entre a lei da Assunção de Neville Goddard e o propósito definido de Napoleão Hill. Vou te mostrar como integrar esses ensinamentos pode transformar seus desejos mais ardentes em sua realidade tangível. Fique comigo, porque a informação que você está prestes a receber não só vai mudar a forma como você pensa, mas como você cria seu futuro. Então, vamos lá. Obrigado por estar aqui. A missão deste espaço é capacitá-lo com conhecimento transformador que reside nos ensinamentos de gigantes como Neville Goddard, o místico da mente que nos revelou o poder da imaginação e da assunção em Napoleão Hill, o mestre do pensamento positivo e da ação estratégica. Por décadas, as obras de Hill, como Pense e Enriqueça, têm sido manual para empreendedores e líderes, ensinando sobre a importância do propósito, do desejo ardente e da organização. Por outro lado, Neville Goddard nos mostrou que o sentimento é o segredo, que nossa imaginação é a própria atividade criadora de Deus, e que devemos viver na realidade do desejo cumprido. À primeira vista, podem parecer abordagens distintas, um focado na ação externa e o outro na criação interna. Mas é justamente na intersecção dessas filosofias que reside um poder catalisador inigualável. Muitos aplicam um conceito ou outro isoladamente, mas a verdadeira maestria surge quando compreendemos como unir o propósito definido de Hill com a lei da Assunção de Goddard. Neste vídeo, você entenderá a profundidade de cada ensinamento, aprenderá a criar uma estratégia de manifestação que integra ambos, garantindo que seus maiores desejos, especialmente aqueles relacionados à riqueza e à abundância, não sejam apenas sonhos, mas realidades inevitáveis. Vamos destrinchar cada pilar e, em seguida, construir uma ponte entre eles. Prepare-se para ver seus objetivos de uma forma totalmente nova. Ponto 1. O poder inegável do propósito definido, a centelha criadora de Napoleão Hill. Vamos começar com a base, o alicerce de qualquer grande conquista, o propósito definido, como nos ensinou o lendário Napoleão Hill. Imagine o seguinte: você decide construir um prédio. O que você faz primeiro? Você não simplesmente começa a empilhar tijolos, certo? Não. Você cria um projeto, um plano detalhado, uma visão clara do que você quer construir. Esse é o propósito definido em sua essência. Hill, após entrevistar centenas dos homens mais bem-sucedidos de sua época, figuras como Andrew Carnegie, Henry Ford, Thomas Edison, descobriu que todos eles compartilhavam uma característica fundamental: a clareza cristalina de seus objetivos. Não era um eu gostaria de ser rico vago, mas um eu vou ser rico até tal data, e farei isso e aquilo para alcançar. Era uma especificação com um desejo ardente por trás. O propósito definido é mais que ter um objetivo. É ter um objetivo claro, específico, e imbuído de um desejo ardente. É a força motriz que te impulsiona, é a direção que sua mente subconsciente precisa para trabalhar. Sem ele, você é como um barco à deriva, sem bússola e sem velas. Hill argumentava que esse desejo ardente, essa fixação mental em um objetivo, é o primeiro passo para toda a realização, especialmente a riqueza. M se torna o ponto focal para toda a energia, todo o pensamento e toda a ação. Pense em Henry Ford. M tinha um propósito definido: tornar o automóvel acessível para o homem comum. Essa visão, inicialmente ridicularizada, era tão poderosa e seu desejo tão ardente que ele persistiu através de falhas e críticas, revolucionando a indústria. Ou Andrew Carnegie, que começou do zero e se tornou um dos homens mais ricos da história, com um propósito claro de acumular fortuna e depois devolvê-la à sociedade. Estes não eram meros desejos, eram obsessões, missões de vida.
Aplicação prática imediata. Defina claramente seu desejo. O que você quer? Quanto dinheiro? Em que data? Seja o mais específico possível. Escreva. Coloque no papel seu objetivo principal e os passos que você acredita que precisará tomar. A escrita reforça a intenção no subconsciente. Leia em voz alta. Leia seu propósito em voz alta, 2 vezes ao dia, ao acordar e antes de dormir. Sinta a emoção por trás das palavras. Um propósito definido é o ponto de partida de toda a realização. Você já sentiu essa clareza? Ou seus desejos parecem flutuar? O que você realmente deseja com uma intensidade que quase te consome? Pense nisso. Esse é o primeiro passo crucial. Mas há um erro comum que a maioria das pessoas comete ao parar por aqui, e é isso que vamos descobrir a seguir com Neville Goddard. Porque não basta saber o que você quer, é preciso ser quem já tem. Ponto 2. A arte de assumir, vivendo no fim, segundo Neville Goddard. Agora que você tem seu propósito definido, sua bússola de Napoleão Hill, como você garante que essa direção não se perca e que o destino seja alcançado? É aqui que entra a profunda sabedoria de Neville Goddard e sua revolucionária lei da assunção. Enquanto Hill nos deu o que e o porquê, Goddard nos dá o como através da mente, do sentimento e da imaginação. Neville nos ensinou que a imaginação não é apenas um escape da realidade, mas a própria ferramenta criadora da realidade. A lei da assunção afirma que, para manifestar algo, você deve assumir o sentimento de que seu desejo já foi realizado. Você não deseja por algo que está no futuro, você sente que já está vivendo essa realidade agora. O sentimento ou segredo é a sua frase mais famosa, e por uma boa razão. O sentimento, a emoção, é a linguagem da sua mente subconsciente, o poder que molda o mundo físico. Quando você assume o estado de já ter o que deseja, o universo, por lei, precisa se ajustar para refletir essa sua nova assunção interna. Neville contava inúmeras histórias de suas próprias manifestações. Uma das mais marcantes ocorreu durante a Segunda Guerra Mundial. Ele havia sido convocado para o exército, mas sentia que seu lugar não era no campo de batalha, e sim ensinando. O problema era que não havia base legal para uma dispensa honrosa. No entanto, Neville decidiu assumir o sentimento de que já estava em sua casa em Nova York, dormindo em sua própria cama e sendo um civil novamente. Ele se deitava todas as noites, em sua imaginação, sentia o colchão familiar, o travesseiro, os sons de sua casa, como se já tivesse sido dispensado. Ele viveu no fim do seu desejo. E, contra todas as expectativas e sem nenhuma ação consciente de sua parte no mundo exterior, uma série de eventos milagrosos se desenrolou. Em pouquíssimo tempo, ele recebeu uma dispensa honrosa por motivos de saúde, sem ter que lutar por ela, e pôde voltar para casa, exatamente como havia imaginado. Ou imagine um ator que assume o papel de um personagem rico e bem-sucedido. Ele não apenas age, ele sente como. É essa imersão total que traz a realidade à tona. Aplicação prática imediata, estado da percepção. Depois de definir seu desejo, propósito definido, pergunte-se: como eu me sentiria se isso já fosse realidade? O que eu veria? O que eu ouviria? O que eu faria? Sessão de assunção, SATS, estado próximo ao sono pouco antes de dormir, ou em um estado relaxado, visualize e sinta seu desejo realizado. Imagine uma cena curta que implicaria o cumprimento do seu desejo. Repita essa cena até que ela se sinta real, até que você adormeça nesse sentimento. Viva no fim, durante o dia, sempre que a dúvida surgir, retorne ao sentimento de que seu desejo já está cumprido. Agir como se você já tivesse o que deseja. Isso não é fingimento, é ser a realidade que você busca. Não há outro criador a não ser você e sua imaginação. Aqui está a chave. Neville nos diz que não precisamos nos preocupar com o como. Nossa única tarefa é assumir o estado desejado. Parece simples, não é? Mas o desafio está em manter essa assunção, especialmente quando a realidade externa parece dizer o contrário. E é exatamente aqui que a inteligência de Hill e Goddard se entrelaça de maneira espetacular. Aplicação prática imediata, estado da percepção. Depois de definir seu desejo, propósito definido, pergunte-se: como eu me sentiria se isso já fosse realidade?
O que eu veria? O que eu ouviria? O que eu faria? Sessão de assunção, SATS, estado próximo ao sono pouco antes de dormir, ou em um estado relaxado, visualize e sinta seu desejo cumprido. Imagine uma cena curta que implicaria o cumprimento do seu desejo. Repita essa cena até que ela se sinta real, até que você adormeça nesse sentimento. Viva no fim, durante o dia, sempre que a dúvida surgir, retorne ao sentimento de que seu desejo já está cumprido. Agir como se você já tivesse o que deseja. Isso não é fingimento, é ser a realidade que você busca. Ponto 3. A sinergia poderosa, quando o propósito de Rio encontra a assunção de Godard. Agora, vamos ao cerne da questão. Como unimos esses dois pilares aparentemente diferentes para criar uma máquina de manifestação imparável? A resposta está em compreender que o propósito definido de Rio fornece a clareza e a força do desejo ardente, enquanto a lei da assunção de Godard fornece o método e o sentimento para materializar esse desejo. Eles não são mutuamente exclusivos, eles são parceiros essenciais. Como um completa o outro, seu propósito definido, Rio, é a imagem clara, o destino exato para onde você está navegando. É o mapa detalhado da riqueza que você quer criar. Sem esse mapa, a lei da assunção pode ser como um barco poderoso sem direção, manifestando coisas vagas ou, pior, manifestando os medos que você assume. Por outro lado, a lei da assunção, Godard, é o motor do seu barco, o GPS interno que automaticamente o alinha com seu destino. É a crença inabalável que Rio descreveria como fé. Quando você tem um propósito definido claro, você sabe exatamente o que assumir. Você não está assumindo ser rico, mas sim ser o indivíduo que possui X quantidade de dinheiro, que realiza Y feitos e vive em Z condições, porque você já definiu isso com clareza. O desejo ardente de Rio é o combustível para a assunção de Godard. Quanto mais ardente seu desejo, mais fácil e mais natural será para você entrar e permanecer no estado de já possuir o que deseja. A persistência que Rio tanto enfatiza para alcançar seu objetivo torna-se a persistência em manter a assunção de Godard, independentemente das evidências atuais. Exemplo de aplicação combinada. Imagine o empreendedor que deseja lançar um novo produto e faturar X milhões em um ano. Rio em ação, ele define um propósito claro. Em uma data específica, terei lançado o produto X, gerado um faturamento de Y milhões impactados e vidas. Ele escreve isso, lê em voz alta, e sente o desejo ardente de fazer isso acontecer. Godard em ação, todos os dias, ele dedica um tempo para assumir o sentimento de ter o produto lançado, o faturamento atingido. Ele imagina os e-mails de clientes satisfeitos, as celebrações com a equipe, o saldo bancário refletindo o sucesso. Ele vive a partir do sentimento de que o sucesso já é dele, antes mesmo de qualquer lançamento ou venda. Ele não se preocupa com o como, sua mente subconsciente, guiada por sua assunção e seu propósito claro, começará a orquestrar os eventos, as pessoas e as ideias necessárias. Aplicação prática imediata, integração passo zero, Rio defina seu propósito de riqueza com clareza cristalina. Não vadie. Onde você estará? O que você terá? Quem você será? Passo 1. Godard cria uma cena ou uma sensação vívida que implique a realização desse propósito. O que acontece depois que você atinge seu objetivo? Sinta isso profundamente. Passo 2. Ambos mantêm essa cena e esse sentimento vivos em sua mente diariamente. Relembre seu propósito definido e então entre no estado de assunção de que ele já é realidade. Use a persistência de Rio para manter a fé na sua assunção, não importam as aparências externas. Passo 3. Rio permita-se ser inspirado à ação. Quando você assume o estado do desejo cumprido, ações inspiradas e oportunidades surgirão. Esteja atento e haja quando a intuição chamar. Estas não são ações forçadas, mas sim ações guiadas pelo seu estado de assunção. Pausa, com um visual de duas engrenagens, Rio e Godard, se encaixando e girando. Você percebe a profundidade disso? A clareza do seu propósito ativa a energia do seu desejo ardente, que por sua vez alimenta a sua capacidade de assumir e sentir a realidade do seu objetivo. Essa é a fórmula dos mestres. Ponto 4. Superando obstáculos e mantendo a chama da manifestação acesa no caminho da manifestação, é natural que surjam desafios.
A mente, por vezes, se enreda em dúvidas, medos e nas aparências do mundo tridimensional. Tanto Hill quanto Godard abordaram isso de formas distintas, mas complementares. Observe a jornada de Walt Disney. Antes de construir seu império de sonhos, ele enfrentou falências, teve suas ideias roubadas e ouviu inúmeras vezes que seus conceitos eram loucos ou inviáveis. Seu propósito definido de criar um mundo de fantasia e alegria, começando com Mickey Mouse e depois com a Disneylândia, era inabalável. Hill. Ele tinha uma visão tão clara e um desejo tão ardente que, mesmo quando a realidade financeira era desastrosa ou críticos o atacavam, ele mantinha em sua mente o parque temático já construído, as famílias se divertindo, os personagens ganhando vida. Neville Goddard nos diria que Disney, em sua imaginação, já habitava essa realidade do desejo cumprido. Ele sentia o sucesso, via os sorrisos, ignorando o caos financeiro e as aparências externas. A persistência de Hill manteve na ação e na busca por financiamento, enquanto a assunção de Godard o manteve no estado mental de que seu sonho já era real, impulsionando-o a encontrar as soluções e as pessoas certas para materializá-lo. As ações e soluções surgem de um estado de fé inabalável e da convicção interna de que o fim já está garantido, não de uma luta exaustiva contra as circunstâncias. Aplicação prática imediata, diário da gratidão. Hill e Godard comece e termine o dia agradecendo pelas coisas que você já tem e também pelas que você assumiu como realizadas. A gratidão eleva sua vibração e reforça a fé. Autossugestão reforçada. Cria afirmações poderosas baseadas no seu propósito definido e na sua assunção. Repita-as com sentimento. Eu sou o indivíduo que alcança seu propósito, e eu sinto a alegria e a abundância disso agora. Ignorar a aparência externa. Godard, quando algo der errado ou a dúvida surgir, não dê poder a isso. Relembre-se, as aparências enganam. Eu já estou no fim do meu desejo. E retorne imediatamente a sua cena de assunção. Lembre-se, sua mente é o campo de batalha e o playground. Cultive o jardim da mente com um propósito definido e regue-o com a lei da assunção. O universo responderá, sempre. Hoje, desvendamos a poderosa fusão entre dois dos maiores mestres da manifestação. Vimos que o propósito definido de Napoleão Hill não é apenas um mapa, mas a centelha ardente que especifica o que e o porquê da sua riqueza. E a lei da assunção de Neville Goddard é o como, a ferramenta que transforma essa clareza mental em uma realidade sentida e, por consequência, manifestada. Você aprendeu que a sinergia entre eles é a chave, um propósito definido claro. Hill te dá algo específico para assumir. E a assunção de Godard te dá o método para viver a partir dessa realidade, alimentada pelo desejo ardente e a persistência de Hill. Não se trata de uma ou outra, mas de uma dança harmoniosa entre clareza de intenção e o poder criativo da sua imaginação. A mensagem final é clara: você tem o poder de criar sua realidade. Não espere pelas circunstâncias externas para decidir o seu destino. Defina-o com paixão, assuma-o com convicção e sinta a riqueza que você deseja agora. O universo não pode resistir a um desejo ardente, cristalino e a um sentimento de realização. Sua riqueza, em todas as formas, aguarda sua assunção. Vá e crie. Se este vídeo te inspirou e acendeu uma nova chama dentro de você, por favor, me dê um curtir. Seu apoio é fundamental para que essa mensagem chegue a mais pessoas. E agora, a pergunta que não quer calar: qual desses princípios, o propósito definido de Hill ou a lei da assunção de Godard, você vai aplicar primeiro em sua busca por riqueza, e por quê? Deixe seu comentário aqui embaixo. Eu quero muito saber suas reflexões e experiências. Compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que precisa ouvir essa mensagem de empoderamento. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo transformador que está por vir. Sua jornada para o sucesso começa agora. Mas espere. A manifestação é uma jornada contínua. No nosso próximo encontro, vamos mergulhar nos 3 hábitos mentais de Earl Nightingale para uma vida de sucesso inabalável, e como esses hábitos podem solidificar a ponte entre a assunção de Godard e o propósito definido de Hill, garantindo que você não apenas manifeste sua riqueza, mas a mantenha e a expanda exponencialmente. Qual é o segredo para manter o estado desejado mesmo diante de adversidades? Aproveite o próximo vídeo.